mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, online mesmo, para aprender cada vez mais de Ti, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, sobre o livro de Gênesis, Senhor Deus, que temos aprendido a cada domingo, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus, também pelo professor que vai estar dirigindo a aula, Senhor Deus, que possamos prestar atenção nas palavras que foram ditas, tirar dúvidas, as conclusões, Senhor Deus, comentários. E assim, Senhor, que Tu possa abençoar cada irmão aqui representado, cada família, Senhor Deus. E assim também Tu possa abençoando os familiares da dona Raimunda, Senhor Deus, confortando, Pai, o coração de cada um. Daqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor Deus, conforte o coração, dê a paz e a tranquilidade a cada um que precisa e necessita, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus, por tudo. Fique conosco durante esse estudo, Senhor Deus. Queremos te agradecer, no nome santo de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito bem. Obrigado, professor, pelo convite. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos aqui fazer um bate-papo, né? Eu quero agradecer de coração, hein, por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Aprendendo a palavra do Senhor e que a gente possa a cada dia. Eu tenho me esforçado, eu vendo vocês aqui a cada dia e a gente, pro ano de 2023, para a gente estar com empenho, né? Para a gente poder estar sempre junto e para mim é bom que eu estou aprendendo também, eu estudo mais, né? E é interessante porque se você falar para mim, eu sempre falei para vocês, eu nunca peguei Gênesis desde do capítulo 1, não, então assim, você vai estudar, você te dá um capítulo, você estuda. Então, se você a sequência, depois a gente vai para Êxodo e tal, é assim, é muito bom, muito gostoso. E a gente tem aprendido muito aí. Obrigado pela oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Jacó, né, que migra para o Egito. Mas antes disso, lá no 45, na semana passada, nosso irmão deu o estudo e eu fiquei assim meio pensativo, porque quando aqui está falando que os irmãos ficaram atemorizados, né? Lá no 45, né? Quando José dá-se a conhecer seus irmãos, ele disse aos seus irmãos: Eu sou José, vinde ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse-lhe José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito, né? Então eu fico imaginando essa cena. Uma cena assim que os irmãos ficaram atemorizados, porque ninguém acreditava, ninguém esperava esse momento, né? De José se apresentar para eles dizendo que ele era José e era irmão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa migração para o Egito, né? O convite que tem, né? Ele fala aqui que após uma das mais dramáticas reuniões da família da história, José fez o quê? Os preparativos para sua família, para mudar aonde? Para o Egito. E a gente vai ver no capítulo 46 que fala aqui que alguns relatos, né, dessa viagem. E também vai falar sobre a genealogia. Eu não vou entrar muito na genealogia, depois quem quiser, começa a dar uma pesquisada, ler lá, porque é muito nome, a família é grande. Já estou tentando fazer a genealogia da minha família, para ver, não sei se alguém já fez a sua, mas é complicado, né? Porque, gente, é muita gente, é muita gente. Mas, assim, a gente está aí para poder degustar um pouquinho da palavra, da gente tentar buscar e ver realmente o que aconteceu com a família de José, né? E ele fala que quando os hebreus chegaram ao Egito, Faraó os recepcionou por causa do quê? Da relação que tinha. Ele fala que ele usa uma palavra vizir, que é o mais alto funcionário do Antigo Egito. Olha só. E ele convida a eles fixarem em Gozém, né? Então, como diz o professor lá que vai ter o data show da fé, depois a gente vai ver. Eu estava até pesquisando. Eu comprei um livro, uma tábua de cronologia, e você vai vendo a quilometragem, quanto tempo demorava para chegar. Gente, hoje a gente vai de carro, você vai em qualquer lugar, né? Vai congregar em qualquer congregação, aqui pertinho, que você pega o carro e vai embora. Mas antes era na caminhada, era na sola do pé, né? Não tinha, era na sola da bota, ninguém conseguia. Era muito tempo. E aí ele vai falar aqui que, no capítulo 1, partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. 2. Falou Deus a Israel com visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito,
porque eu te farei a ti uma grande nação. Olha o 4. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Olha o 5. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levantaram Jacó, seu pai, seus filhos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para levar. Tomaram seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, e seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. Olha que história fantástica. Olha que no capítulo 1, aqui no versículo 1, ele fala que, apresentemente, na Israel, vinha de Hebrom, na terra de Abraão, de Isaque, diante do pedido de José a Faraó, ele partiu o quê? Com tudo o que possuía. O que eles possuíam? E viajou a cerca de 40 quilômetros para Berseba. E ele fala que Berseba ficava aproximadamente na fronteira sul da antiga Canaã. E aí eu fiz um levantamento dessa distância aí, mais ou menos uns 10 quilômetros e 58 metros. Então, assim, era uma distância boa nessa caminhada. E ele fala que o cultivo era difícil, por quê? Devido a que a falta de quê? De água. Você imagina aquele um deserto. Viajar pela região desértica era o quê? Era muito difícil. Um homem na idade de Jacó, com as mulheres, crianças, era muito difícil. E aí a gente vai ver que antes de começar essa jornada, Jacó ofereceu o quê? Sacrifício ao nosso Deus. Isaac, seu pai. E ele vai falar aqui que Jacó lhe demonstra que adorava o mesmo Deus de Isaac. Mais especificamente, ele buscava o quê? Uma confirmação que o Deus de Abraão e de Isaac estaria com ele, na sua família, quando partiu para a terra prometida. Nós precisamos ver, buscar, entender, estar sempre preparado para a gente confiar no nosso Deus. Porque nós servimos um Deus vivo e maravilhoso, um Deus verdadeiro. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. No versículo 2 ele falou assim, ó, falou a Deus a Israel com visões à noite, Jacó, Jacó, eis-me aqui. Aí eu faço uma pergunta, Lica, Lica. Aí você vai falar assim, Senhor, nem te conheço. Não, eis-me aqui, Senhor. Não é verdade? Dona Luísa, hã? Quem que é? Não. Nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que confiar num Deus. Ele guerreia por nós, ele luta por nós. E a gente tem visto esse povo, o sofrimento que foi. Mas tudo o quê? De acordo com a vontade do Senhor. Olha só a luta. Olha só as batalhas, as guerras, as dificuldades que eles passavam. É interessante que ele se identifica, né? Identificou Jacó como o quê? Eu sou Deus, o Deus de teu pai, e não temas descer para o Egito. Olha só a confiança. Barbosa, vai lá que eu estou te determinando. Não tenha medo, não. Seu Sérgio, estou contigo. Eu tive uma luta ontem, só para compartilhar com vocês, e eu tinha que resolver um problema, e vou falar para vocês, eu fui assim, ó, fui confiante, porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Mas você lidar com pessoas desse mundo que não temem o Senhor, que querem fazer justiça com as próprias mãos. E eu enfrentei o leão. O irmão não, o cara chegou lá falando que era irmão e ele falava assim, olha, tem a lei do Deus, tem a lei dos homens, mas essa lei dos homens não sei o quê. Começou a falar, eu deixei ele falar e falei assim, olha, realmente tem duas leis, a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens está aqui para ser cumprida. Agora, a lei de Deus é ele que é o juiz, é ele que julga, é ele que nos dá essa força para a gente continuar. Eu fico imaginando, não temas descer para o Egito, porque sabia as dificuldades e os problemas, como aqueles irmãos passaram. Mas ele está dando essa garantia. Olha só que maravilha. Embora Jacó quisesse entrar com José, ele parecia o quê? Estar apreensivo quanto ao futuro. Todo mundo tem. Olha, Barbosa, vai lá para Manaus, que lá a terra dá maná, leite e mel, dá tudo.
Você acha que eu vou para Manaus? A primeira coisa que eu pensar em Manaus é o quê? Muita água. Vou morrer afogado. Não é assim? A gente só vê falar que é chuva, é inundação, não sei o quê. Agora, eles foram confiantes num Deus. A gente precisa confiar no nosso Deus. E ele fala, olha, você imagina, quem já foi chamado de forasteiro, estrangeiro, numa terra que você não conhece nada, e Deus fala assim, vai contigo, Barbosa, eu estou com você. Nós vamos vencer essa luta aí. Eu estou com o meu exército aqui. Eu acreditei, eu confiei. Minha esposa orando, minha filha orando. Eu fui orando, eu vou falar para você, eu nunca orei tanto que nem ontem. E nunca fui louvando ao Senhor igual ontem. Porque nós precisamos confiar no nosso Deus. E aí ele fala que Deus dissipou qualquer medo de fazerem uma viagem para residirem. Porque olha só as bênçãos. Eles ganharam tudo, até carruagem. Para levar as crianças, as esposas. Jacó, que já era velho. Deus, ele prepara. E ele, o Senhor fala aqui que, olha a promessa. E o Senhor também disse, lá no Egito eu te farei o quê? Uma grande nação. Rapaz, que promessa. Eu fico imaginando um momento de você estar preparado, confiante no Senhor. Paulo César, você vai ter dificuldade, mas confie. Eu te farei o quê? Te darei uma grande nação. Olha a promessa que ele dá para nós. Nós estamos aqui, irmãos. É uma promessa. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, confiar no Senhor, acreditar nele, fazer a vontade dele, porque qual é a maior promessa nossa? É estar aonde? Aos céus com ele. Aqui é tudo passageiro, menos o cobrador e o motorista, né? Todo mundo é passageiro. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. É fácil? Não é fácil. E aí no versículo 4 ele fala assim, ó, uma frase assim, o Senhor assegurou o patriarca, eu descerei contigo para o Egito. Olha, ele fala assim, te farei uma grande nação, mas você não vai sozinho, por quê? E eu estou contigo. Seu Aníbal, Jesus está contigo. Creia. Paulo Sérgio, eu estou contigo. Eduardo, eu estou contigo. Você vai passar com problemas, dificuldade, mas eu estou contigo. Creia em mim, confie em mim. Olha só que promessa, olha que confiança. E Deus ele conclui aqui a promessa dizendo a Jacó, né? Eu te farei tornar a subir, certamente a mão do quê? De José fechará os teus olhos. Eu estava vendo que o irmão falou semana passada que quando o pai falecia, né, o patriarca, quem fechava os olhos era o filho mais velho, né, alguém mais próximo. Rapaz, é interessante isso aí. Falei, caramba, essa é a última declaração a Jacó, que é comovente, né? Na sua peregrinação terrena, se Jacó chegasse até o fim, o precioso filho que ele pensou estar perdido para sempre estaria o quê com ele naquele momento? De fechar os seus olhos. Olha só. Iria cumprir o papel. Então a gente vai ver essa trajetória, a gente vai vendo assim o decorrer, eles migrando para o Egito. Rapaz, eu fico imaginando o sofrimento que era, a dificuldade que era, mas Deus estava com eles. Já pessoas falam assim, ó, estou contigo, não tenha medo não, vamos embora. E a gente vai ver tantas histórias na Bíblia, tantas histórias, que Deus fala assim, ó, confia em mim. Quem que guerreia por nós? É o Senhor. A gente não precisa fazer nada, a gente não precisa levantar, a gente não precisa comprar arma, a gente não precisa, não. Deus guerreia por nós. Tenha fé, irmão, confia no Senhor. Continue orando, continue perseverante. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se ele venceu, nós vamos vencer. É a garantia. Esse povo aqui, ó, de tudo que aconteceu com José, olha só. Era o plano de Deus. E a gente vai ver as bênçãos. Olha no versículo 5. Tendo ouvido essas promessas de Deus, Jacó tomou o quê? Uma decisão imediata.
e decisiva. Embora dependesse da força de seus filhos e das provisões generosas de Deus, ele estava pronto para sair o quê? De Berseba para pensar, sem pensar em voltar. Irmãos, se Deus determina para você, vá para tal lugar, nem olha para trás, vai embora. Confia nele. Seja confiante. Barbosa, continue, persevere. Você é um forasteiro, você não é daqui desse mundo. Você é do reino dos céus. E a gente tem que confiar nisso. Com todas as dificuldades e tribulações, irmão, com perdas de familiares, nós temos que ter o quê? Nós temos essa promessa que Deus vai nos dar essa garantia para nós. Eu vejo aqui cada telinha, irmãos, todos os domingos, todos os dias, a semana inteira nós estamos juntos. Porque a gente está no mesmo propósito. De fazer a vontade do Senhor, de buscar, de estar nessa esperança. É fácil ter uma mudança drástica? Não é. O versículo vai falar para toda a família, no versículo 6 fala. Essa mudança seria o que? A mudança drástica para toda a família. Especialmente para quem? Para os velhinhos, né? O patriarca. Contudo, Jacó não o quê? Não resistiu. A família tomou o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, por fim vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, todos. A gente vai ver aqui, se a gente for ver depois a genealogia, 70. Meu amigo, olha que bênção, você tem noção? Eu fico imaginando, se 70 integrantes da minha família tivessem servindo ao Senhor. Olha que bom seria. Os meus filhos mais velhos servindo ao Senhor. A minha mãe servindo ao Senhor. Os meus irmãos servindo ao Senhor. Olha que bênção. E ele falou assim, estou contigo. Olha só o batalhão que a gente ia formar, né? No mesmo foco, de estarmos na mesma direção de Deus. No versículo 7 ele fala assim que Jacó foi quem levantou seus filhos e filhas e seus filhos, e ele desceu para uma descendência consigo para o Egito. Ele fala que tem a primeira fase, né? De continuar essa caminhada. De vamos embora, estou com você. Eu sou patriarca, eu vou conduzir. Barbosa, você é o patriarca, você é o cabeça da sua casa, você vai conduzir o seu povo, a sua família. É ele que ele espera. E aí a gente vai chegar na genealogia de Jacó. Gente, é tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu não sei, eu estou tentando fazer da minha, eu vou conseguir. Tenta fazer da sua para você ver. Eu não vou lembrar dos meus tataravós, meus avós, que eu não tive o prazer de conhecer, mas eu vou em pesquisa. Irmão Davi, pode falar, por gentileza? Fique à vontade. Só fazer uma observação. O Jacó, assim como os seus antepassados, né, Abraão, Isaac, eles receberam uma promessa. Eles receberam uma promessa que aquela terra ali seria deles, era a terra prometida, né? E ao receber a informação de que ele desceria para o Egito, né, aí ele já, né, ficou pensativo. Por isso, o que é escrito, é registrado aqui, no capítulo 46, a ação de Deus para acalmar o coração dele. Sim. Porque ele está indo, mas ele, o Senhor, vai trazer ele de volta. Não exatamente ele, mas a sua geração. Então, Deus agindo, né, confortando ele, porque ele sabe das promessas de Deus, né? E aí Deus age, né, conversa com ele, mostrando que fazendo novamente uma promessa de que aquela terra é prometida e que a geração dele vai retornar para essa terra. Então, foi uma ação de Deus para confortar Jacó, e Jacó poder descer confiante, juntamente com a sua família, para o Egito. E a gente também pode observar aí, irmãos, que a ação de Deus, o poder de Deus. Como é que, então, por exemplo, Deus não vai chegar em sonho, nem para dizer o que você tem que fazer, né? Aí,
Aí depende da sua comunhão com Deus, do seu envolvimento na obra. Por exemplo, se a palavra do Senhor diz para evangelizar, se a palavra diz para pregar, para ensinar, para você desenvolver um trabalho na comunhão, se a palavra de Deus está dizendo, aí é você, é uma decisão sua, né, de fazer um compromisso com Deus em algum projeto, em algum trabalho. Deus ele vai mostrar, mas é a sua ação, vai depender da sua ação. Mas, a palavra do Senhor já foi revelada, agora é a sua busca, é a nossa busca. Se eu estou sem ministério, se eu não estou contribuindo alguma coisa na obra, Deus já está tocando no seu coração, é você que está parado. Você que está parado. Essa mensagem que Jacó recebeu, nós todos já recebemos. Nós todos já recebemos. Agora a gente precisa agir, porque Deus ele já colocou o compromisso que ele tem com a gente e já colocou a sua missão. Aí cabe a nós já fazer a nossa parte, né, de fazer um trabalho, um propósito nas nossas vidas, que é servir ao Senhor. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Giovanni? Não sei se algum irmão sabe, eu queria escrever aqui, ó, do lado do versículo 3, 46:3, não tenha medo de descer ao Egito. Existe não é uma promessa, uma profecia de Deus avisando que o povo seria escravo por 400 anos, mas depois Deus libertaria eles e eles voltariam para a terra deles. Eu só queria achar essa passagem para colocar do lado, para quando ensinar esse conforto de Deus para Jacó, porque talvez ele já tenha recebido essa profecia, ou ele ou Abraão. Se alguém puder me ajudar, eu estou tentando pesquisar, não estou achando. Gênesis 15:13. Isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eduardo, pode falar, Eduardo. Já falei. Nossa, valeu. Então, a gente vai, eu fico imaginando, a gente tem que acreditar, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, você vai confiar, você vai crer, vai crer. Nós precisamos dessa intimidade. Ele falou, Barbosa, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, continue firme, filho. Rapaz, é incrível que a semana passada eu preguei sobre perseguição e você permanecer firme, e aí vem as tentações, aí vem sabe, as tribulações na vida da gente. Aí ele fala assim, estou contigo. Estou contigo. Fica tranquilo. Farei de ti uma grande nação. Não desanime, irmãos. Não desanime. A caminhada, olha, se está difícil, desculpa a expressão, o chicote vai estralar, né? O cristão tem que ter perseguição. Não é só bonança, só alegria, estou bem, nada me falta, está tranquilo. Não, a gente tem que ser perseverante. Eu falo que hoje a maior guerra nossa é a guerra interna, né? Porque a externa é do mundão, já está no mundo, mas agora a guerra interna, a gente brigar entre nós é complicado. E a gente tem passado, quem está à frente de congregações, no trabalho do Senhor, sabe o que eu estou falando. Não é fácil você agradar. Nós temos que agradar o Senhor. Giovanni? Só completando, realmente foi importante eu ler esse versículo para ajudar, porque se eu, no lugar do Jacó, soubesse dessa profecia do Senhor vi que foi para Abraão, dizendo que o povo dele seria escravo por 400 anos, eu diria, eu não vou para lá, é lá que vai acontecer tudo. Mas Deus tranquilizou lá para Abraão que isso aconteceria, mas findaria, e tranquilizou aqui para Jacó. Pode ir tranquilo, vai acontecer, entre aspas, né? Não disse assim, mas Jacó conhecia a promessa para Abraão. Vai acontecer tudo direitinho, confia no Senhor. E realmente ele foi e aconteceu. Vai acontecer, nós vamos ver mais adiante. Né? Êxodo. Obrigado. Eduardo? Então, ele conhecia a profecia de fato. Né? Como o Davi disse, lembram-se, quando Abraão veio
de Padã Aram para Canaã, ele acabou esticando um pouco a viagem e foi parar no Egito. E a história não acabou bem. Ele foi expulso, até escoltado, ele, Ló, quem estava com ele, e eles voltaram aí para ali, acho que foi para o Vale do Jordão, mas que era Canaã, né? Então, ele, Isaac e também Jacó sabiam que não era para eles descerem para o Egito. Então, agora esse é o conflito de Jacó, porque ele está sendo chamado para ir para o Egito, mas ele sabe que no passado, o avô dele, o pai dele, receberam instruções expressas para não irem lá. Em todo caso, como ele viu que o filho dele era o segundo mais importante no Egito, ele se anima, né? Até no 45 diz, eu não estou lá porque estou procurando uma passagem, mas alguma coisa como se reviveu o espírito dele, né? E aí ele resolveu, de certa forma, largar tudo e ir, né? Ele amava aquele filho. Mas ele também lembrou disso. Ele foi para Berseba, que lá tinha um altar que foi erguido por Isaac, seu pai, Certo. e lá ele presta sacrifício a Deus. Então, Deus aparece a ele, e sabendo do temor dele, porque ele tinha sido instruído para não descer, Deus afirma que sim, que é para ele descer. E ele sabia que ia descer, mas queria voltar, porque essa era a promessa que tinha sido dado a Abraão lá em Gênesis 15, 13, né? Então, essa é a maior dificuldade de Jacó, que ele tinha 130 anos, mas por isso foi mandado as carroças, né? Para crianças, mulheres e o pai, que era muito velho, poder ir nelas, e os filhos que eram fortes, os jovens que eram fortes, iam levando os animais, né? É interessante que ele tinha servos também. Quando ele veio de Padã Aram, a gente vê claramente que ele tinha servos. Ele mandou... Eduardo, Oi. Gênesis 45, 27, a passagem que tu quer. É isso, é no finalzinho do 45. É que eu estou procurando uma outra passagem em 1º ou 2º Pedro, que aí eu não estou, porque eu quero comentar uma outra coisa. Mas obrigado, é isso mesmo. Então, o que eu estava falando mesmo? Ai, ai. Na cidade é assim, né? Que eles tinham servos. Eduardo, Eles Eduardo, tinham até servos. você lembrar, deixa eu só complementar aqui. Quando você falou, lá em Gênesis 26, nosso irmão já tinha falado lá, lembra quando Isaac na terra dos filisteus? E aí lá no 26, ele fala no 24, ele fala assim, ó, na mesma noite, olha só, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o teu Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu estou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, teu servo. Então, assim, Deus sempre estando com eles, ó, confia em mim, vai embora, continua, seja perseverante, não desanime. Eu sou teu Isso. Deus, olha só. Olha a garantia que a gente tem. Isso, e ele está orientando em tudo. Então, agora ele diz, ó, é para ir mesmo, né? Isso. Então, eu só quero lembrar dessa história passada e sobre o conflito dele. Agora, sobre que o cristão tem que sofrer, que você comentou sobre isso, é que, na verdade, é assim, se tudo fosse maravilhoso na nossa vida, a gente não ia nem se lembrar do Senhor. Sim. Infelizmente, é exatamente isso que nós somos, egoístas, né? Então, os sofrimentos têm um propósito de nos disciplinar. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aqui ele está lembrando, se você sofre por Cristo, é um sofrimento digno, né? Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, e por aí vai. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com seu nome. Porque, lembram-se, até Jesus sofreu. E diz, porque a ocasião de começar o juízo, né, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, recomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Muito bom. Então, assim, quando eu falo no sofrimento, é você passar por dificuldades, problemas, mas você sabe que tem um Deus que está lutando por você e guerreia por você. A batalha, ó, nós temos que passar nessa batalha, mas a guerra, a vitória já está garantida, porque é o Senhor que está à frente. Entendeu? Quando a gente passa por algum problema, a gente fala, puxa vida, meu, caramba, o que está acontecendo comigo? Irmão, lembra, sempre para você lembrar que você tem um Deus que guerreia por você. Não é por nós. Que nem eu falei para o rapaz, eu falei, olha, tem a lei dos homens, eu entendo, eu tenho que cumprir a lei dos homens, mas nós temos uma lei divina. E aí, meu irmão, nós temos que pensar bem, porque eu não sou juiz, não é eu que vou julgar, quem vai julgar é o Senhor. Então nós temos que estar perseverantes, nós temos que buscar. Olha só, tudo foi acontecendo para que isso chegasse. Você imaginou? Tudo foi o quê? Foi propósito do Senhor. Então, às vezes acontece alguma coisa, que nem nós perdemos uma família. Irmãos, a gente vai sentir falta, mas eu glorifico a Deus porque eles estão em Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós vamos sentir saudade. Barbosa, Oi? esse texto aí eu estava procurando aí o de Eduardo. Quando chega lá no capítulo 5, versículo 9, ele diz isso aí que você está falando. Resistir-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. É isso mesmo, tá vendo? Então, assim, essa é a garantia, a promessa do Senhor. É a promessa. Nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor, que a gente serve um Deus vivo, amém? Não é verdade? Sim ou não? Sim. Porque senão, irmão, não, vou brincar de qualquer... Não, irmãos. A gente tem a garantia, tem um selo. A gente foi selado com o Espírito Santo de Deus. Nós temos essa garantia. Nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos confiar no nosso Deus. Porque Ele é um Deus justo. Neves? Oi, pessoal, boa noite. Barbosa, tem uma coisa interessante em tudo isso que a gente está falando aqui, que o plano de Deus ele acontece mesmo que a gente não queira tomar nenhuma ação, né? É muito importante a gente identificar isso na palavra, porque às vezes a gente fala assim, eu não vou levar, que nem a gente tem um grande exemplo bíblico disso, né? Que foi Jonas, né? Que se recusou a levar a mensagem porque sabia que aquela mensagem depois ia se voltar contra, né? Mas a gente tem, hoje a gente não tem a clareza, talvez, do plano de Deus para uma geração tão presente do momento nosso. O que a gente tem hoje de clareza é que Cristo vai voltar. A gente só não sabe o dia e a hora, né? A palavra fala que ele volta como um ladrão, ou seja, pega a gente desprevenido. Então, para a gente fazer o quê? Vigiar. Então, a promessa, a palavra hoje, ela está sustentando tudo em cima disso, da volta de Jesus Cristo. Né? Então, para os antepassados, os profetas já previam. Né? Então, quem estava acompanhando, né, ou podia acompanhar toda a palavra, né, todas as profecias, que Deus mandava, podia estar acompanhando essa história, né, que estava acontecendo, registrando essa história que estava acontecendo, até poderia, né, ter na memória ali algo
tipo nós hoje, né? Nós sabemos que Cristo vai voltar, né? Então, assim, eles até poderiam ter isso, né? Só que duvidar às vezes, ou não crer, ou não vai ser agora, né? É aquela história, mas não vai acontecer comigo, vai acontecer com os outros, só comigo não vai acontecer, né? Cara, a qualquer momento, Jesus vai voltar a qualquer momento, né? Então, esteja preparado. É o que nós estamos fazendo, nós estamos nos preparando, né? E eles também deveriam estar fazendo isso. Então, assim, quando a palavra de Deus está posta, ela vai acontecer, né? A gente não pode ter dúvida disso, né? Ela vai acontecer. Se não acontecer pelo Barbosa, vai acontecer pelo Médio. Se não acontecer pelo Médio, vai acontecer pelo Valdivino. E assim vai, entendeu? É isso que eu queria comentar, irmãos. Obrigado, Neves. Obrigado. E é interessante que nós precisamos, né, dessa convicção. Então, dessa convicção. Cara, vai vir a dificuldade. Vamos embora, vamos ganhar, vamos estar lá. Barbosão, continua aí. Não desista não, meu irmão. Porque você lembra do povo? O povo sofreu quantos anos no deserto? Deus deu maná, deu tudo. Mesmo assim, só chorava, reclamava, não sei o quê. Aí, na hora de chegar na Terra Prometida, quantos entraram na Terra Prometida? Só 2. Por quê? Confiaram no Senhor. Barbosa, mas para você é fácil falar. Você não está passando o que eu estou passando. A dificuldade é o problema. Mas aqui a gente tem as lições. Confie em mim. Olha, perseverante, olha aqui. Farei de você uma grande nação. E vamos lá para o 28. Na árvore genealógica eu não vou falar, depois se vocês quiserem dar uma lidinha, só para a gente ir lá no capítulo. E aí ele fala que, no capítulo 28, ele fala que quando José recebe a Jacó e sua família, ele fala que Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém, então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, apresentou-se, lançou-se em o quê? No seu pescoço e chorou assim ao longo tempo. Cara, eu fico imaginando essa cena. Fico imaginando essa cena. Quem tem filho sabe quando você chega do trabalho, você abre o portão e o seu filho vem ao seu encontro e gruda no seu pescoço. Imagina essa cena. Ele já tinha feito lá com os irmãos. Aí quando vê o pai. Cara, eu fico imaginando. Eu queria ter eu queria lembrar de uma cena dessa. Eu queria ter uma cena, lembrasse do meu, já falei. Eu queria lembrar da cena do meu pai. Eu não consigo, não tenho, não tive, não tenho nenhuma lembrança. Porque meu pai não era um pai presente. Não era aquele pai que ele era rígido, qualquer coisinha só queria bater. Ele falava uma vez, na segunda estava dando porrada. Então, assim, fica imaginando aquele momento de você chegar correndo e abraçar o seu filho e falar: obrigado, estou contigo. Eu achava que você estava morto, não, você está aqui, ó, você vive. Você imagina? E o pai fala assim, ó, posso morrer agora que tá garantido. Olha que cena. Fecha os olhos e pensa numa cena assim, o seu filho te abraçando. Ou você abraçando o seu pai e fala assim, meu pai veio. Ele fala aqui que depois de enumerar as descendências de Jacó, que se mudaram com ele para o Egito, o autor retomou que a narrativa da viagem, quando chegar à fronteira do Egito. Ele fala que o patriarca enviou o quê? Judá na frente, embora Judá no passado tenha sugerido vender José aos mercadores como escravo, causando essa longa separação. Você imagina o sofrimento tanto desse pai como o sofrimento de José, cara. Fico imaginando. Deus tinha propósito como teve, mas foi um sofrimento terrível de deixar sua família, o seu pai. Olha só. E ele fala aqui que era evidentemente com isso que conquistavam prestígio diante de Jacó. E ele vai ver aqui que Judá foi adiante e José para informar a chegada da família ao Egito. E aí a gente vai ver assim que é o seguinte, né? José quebra o protocolo, né? Se a gente for analisar aqui, quebrou o protocolo. Porque ele era o quê? O homem, o segundo influente. Não era assim? Ele quebrou o protocolo. Quando falou o quê? Imagina, meu pai chegou, eu fico imaginando, irmãos, hoje foi aquela festa da final da Copa, né? Você viu aquele montão de fogos, não sei o quê. Eu fico imaginando quando Jesus voltar. Será que o povo vai estar nessa alegria toda, vai ser chororô? Ainda há tempo.
aqueles que não estão em Cristo, a nossa família, a gente tem que, sabe? Então você fica imaginando, cara, aquele momento de... Ele fala aqui que não há relato da chegada de Judá ao Egito, mas tudo indica o quê? Que ele sabia onde achar José, sendo recepcionado calorosamente. Olha só, ele guardava ansiosamente a chegada de sua família. Aí ele apronta o carro e a sua empolgação deixou o quê de lado? A dignidade e o protocolo esperado de um alto oficial do governo egípcio. Olha só, ele era um filho ansioso e por isso correu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Assim ele viu o quê? Jacó, José. E os ambos choraram e agarravam. Já viu quando você demora? Eu fico imaginando, minha filha ficou 1 ano fazendo missão, 1 ano e 2 meses fazendo missão no Peru. Nunca tinha viajado para fora do país, foi para lá. E aí eu fui buscar ela no aeroporto. Vixe! Quando ela chegou, meu amigo, e a gente ansioso para poder recepcioná-la e tal, vou falar para você, o velhinho aqui não aguentou, o velhinho desabou. Agora você imagina a cena de José com seu pai. Imagine. Ele fala que no versículo 30, né? José foi um homem arrasado e deprimido durante muitos anos, em que acreditou que José estivesse morto. Ele havia o que? Lamentado, né? Chorando. Descerei ao meu filho até a sepultura, ele fala. Todavia, depois de ouvir a notícia que José estava vivo, de ver prova suficiente disso, reviveu. Você imagina? Olha, você lembra do seu filho? Morreu. Você fala, caramba, e agora? E aí você descobre que seu filho está vivo. Gente, eu fico imaginando. Tenta estar na pele de qualquer pai, qualquer mãe. Filho desapareceu. De repente, ele aparece. Você imagina... Cara, eu vou falar para você. Ele fala aqui que o velho patriarca disse a José, já posso morrer, pois já vi teu rosto e ainda vives. Olha só a emoção. Olha, eu posso morrer hoje, porque eu vi tudo. Eu vi que você está vivo, meu filho. Ivaldo, Senhor. obrigado pelo senhor. Ô, Fernando, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aí eu cheguei um pouquinho depois. É que a lei da vida é essa, né? O pai não quer enterrar um filho, né? Os filhos enterram o pai. Mas um pai ver um filho ali na sepultura, eu acho que a cena é um pouco diferente, né? Porque tu sabe, tu criou, tu viu desde pequenininho, né? A gente enterrar os pais da gente é um sofrimento, mas o pai enterrar um filho, então a gente vê aqui que a alegria dele quando soube aqui no 45, né? Que ele disse, já chega, meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer, né? E aqui, por coincidência, né? No 28 também, aqui no 46, ele se alegra por saber que o filho está vivo, né? Então, imagina ter a notícia que teu filho está morto e do nada saber que ele está vivo e tu vai poder ver ele e tirar aquela angústia do coração, né? É divino. Obrigado. Obrigado, Fernando. É isso mesmo. Eu já vinha conversando no retorno, quando eu voltei do culto de manhã com a minha família, estava eu, Cláudia e Carol no carro e eu falando, né, conversando com ela. Os projetos, o sonho, a gente tem um monte de sonho, um monte de projeto e falando. E eu vejo assim, eu vou fazer 60 anos. E eu fico falando assim, olha, se o Senhor me levar, eu cheguei no ápice já estou feliz. Eu não escrevi nenhum livro, não plantei nenhuma árvore, mas eu tenho uma família abençoada e estou em Cristo, né? Então, assim, a gente fica ansioso, você tem noção? Fica imaginando aquele encontro, fala assim, eu posso morrer agora. Como ele falou, a gente está acostumado a enterrar os pais, mas você imagina os pais enterrando os filhos? Quantos pais estão enterrando o filho hoje em dia? Então, eu fico imaginando a cena, sabe? Olha só, o velho patriarca disse a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e sei que ainda vives. Ele estava pronto para morrer. Ele ia morrer na paz, na tranquilidade.
E aí o que acontece, né? Jacó desfrutou 17 anos de vida com José em Canaã ainda, olha só. Então ele pôde ainda 17 anos contemplar essa maravilha que Deus deu para ele, junto com José. Aí no versículo 31 ele fala assim, ó, retomando o protocolo egípcio, José informou a seus irmãos e a casa de seu pai que ele precisava subir e notificar a Faraó. Olha só, eu vejo aqui, ó, olha, meu amigo, como Deus faz as coisas corretas. Ele fala aqui, vou notificar a Faraó que sua família havia chegado na terra de Canaã. A oferta generosa de Faraó possibilitou o quê? Que a família toda se mudasse para o Egito. José precisava mostrar o seu devido respeito ao benfeitor deles. Olha só, José foi agradecer. A gente tem que ser grato, né? A gente vê aqui a gratidão que é. E ele fala aqui que nós temos que ter a responsabilidade, como José teve de informar a Faraó, que o quê? Eles eram pastores e os homens de gado, mas trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo o que possuía. Porque queria o quê? Que Faraó soubesse que Gozém era um lugar onde ideal para sua família. Aí eu vejo aqui a sabedoria e a astúcia, né? Porque assim, ele indica, ele orienta, né? Porque ele sabia que era um lugar ideal para sua família se estabelecer, sem avançar o quê? As terras cultivadas do Egito. E aí, meu amigo, Jacó traz consigo a sua família e demonstra o desejo de fixar aonde? A residência permanente ali. Porém, o território era ocupado pelos egípcios, né? Só um minutinho, só para mim não perder aqui. Claro, vai. E José continua a preparar a sua família e a se encontrar com o Faraó, prevendo qual era a maior preocupação do rei. Pode falar, meu irmão, desculpa aí. É que eu não queria... Claro, não, eu que atrapalhei, desculpa. Não, pode ir. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Eles foram para o Egito para ficar 400 anos escravos, isso? Hoje tu pede para um familiar para ir assistir um culto contigo, né? Eles não vão. Hoje tem estrada, tem carro, tem Uber, tem ônibus, tem... O pessoal andou... Quantos quilômetros você disse ali? 40 quilômetros? 40 quilômetros. Acho que o teu áudio foi, viu? Tá desligado ali. Ó, a distância aqui que eu tinha falado, lá de Berseba da fronteira, dava 10 km e 58 no meu. Mas imagina a dificuldade desses 10 quilômetros, né? Porque Sim. não tem estrada que nem tem hoje, né? Hoje tu vai sentadinho aqui, ó, né? Só cuidando do trânsito e tal, e chega rapidinho, né? 10 quilômetros hoje é 2 palitos, né? Tu convida alguém, ninguém vai, ninguém quer ir, ninguém quer saber, ninguém, como eu disse no outro estudo, ninguém quer compromisso com Deus, né? Ninguém quer saber da palavra. Eu estou confortável na minha casa, eu posso fazer meu almoço, eu posso receber minha visita, mas esquece dessa gratidão e de fazer a outra parte que a gente tem que fazer, que é louvar, né? Que é agradecer, que é estar em culto, né? Fernando, o que você falou aí, eu tenho feito uma reflexão. Já te dou a palavra já, Eduardo, só um minutinho aqui. E assim, ó, é interessante porque você dá carona, tem ônibus, tem tudo, e as pessoas, meu amigo, não querem saber, sabe? É muito triste a gente... Hoje a gente estava lá, eu falo assim que o primeiro dia da semana, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro no prédio com a comunhão com os irmãos. Eu não ia nem para casa, irmão. Lá eu almoçava, a gente ia bater papo, porque é o dia do Senhor, sabe? A gente já não se vê durante a semana, a gente se vê mais nas lives. E graças a Deus tem as lives. Mas os irmãos se afastaram de uma tal maneira que acha que a igreja hoje é um clube, é um parque de diversão, é um shopping. Vai lá, entra aquela algazarra toda, não sabe nem o que foi pregado. Nem um louvor sabe o que foi entoado, o cântico. E aí, vão embora. Agora você imagina, eles andar quilômetros e quilômetros, meu amigo, a sandália e outra, não era asfalto não, viu? A gente vai ver o território, pedregulho, barro, meu amigo. Chegar com o pezinho feio, né? Então, assim... Não tinha sapato, né? Não tinha bota. Meu amigo, é complicado. De couro, né? Amarrado. Isso. E hoje a gente tem tudo, cara. Hoje o irmão falou, então, que nem hoje, sabe? Hoje é final, ó, vai vendo. Hoje é final da Copa do Mundo, não sei o quê, meu amigo.
Eu não quero saber da final da Copa do Mundo, eu quero estar com os irmãos na comunhão e estando com o Senhor. É isso que é importante, que nem aqui, ó. Que gostoso estar todos os domingos. Eu podia estar assistindo lá o Faustão, sei lá, Luciano Huck. Na televisão, meu irmão, nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Eu não vim aqui para ensinar ninguém, eu vim para aprender, irmão. Eu não sou professor. Mas a gente está aqui aprendendo da palavra. Vênus, olha só as bênçãos que tem, o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode tirar para nossas vidas. Que vale a pena servir um Deus verdadeiro. Vale a pena. Meu irmão Eduardo, obrigado, Fernando. Resiliência, isso chama, né? Que eles tiveram. Eles tiveram resiliência, né? Porque sim, acreditar na palavra do Senhor, né? E andar tanto assim, né? Ainda sendo para ser escravo, né? Imagina. Então, nós somos sedentários, né? E nós vivemos numa época de abundância. Se a gente pensar o quanto que a humanidade evoluiu tecnologicamente de 150 anos para cá, é alguma coisa jamais vista em todo o tempo para trás. Então, hoje nós gozamos de muito conforto e reclamamos demais, querendo mais, inclusive, e a abundância nos atrapalha. Agora, não vamos esquecer que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, suas famílias, eles eram semitas do deserto. E o semita vive no deserto. Lá não tem abundância. E quando eles levam os rebanhos para pastar, eles andam quilômetros. Às vezes, eles andam 200 quilômetros para... Então, o que acontece? Se sabe que quando um homem do deserto ele anda no meio do deserto, ele consegue caminhar 20 quilômetros por dia. Se ele tem um camelo, ele vai a 40 quilômetros, né? E se tem no meio do grupo crianças, mulheres ou idosos, eles andam no máximo 8 quilômetros por dia. Tá? A distância de Berseba até Gozen é de 300 quilômetros aproximadamente, só para vocês terem uma ideia. Jacó estava na região de Berseba, que aquela era a região onde ele nasceu, onde ele cresceu, né? Então, digamos assim, para eles, eles estavam acostumados, digamos assim. Se você puser você lá, a gente vai morrer, né? Eles sabiam como viver naquele lugar. Talvez eles não soubessem viver no lugar que nós vivemos. Então, aquela era a cultura deles, né? Então, só para fazer alguma consideração, porque a gente tem que entender um pouco a situação deles. Só uma outra coisa que eu não gostaria de estender aqui, porque senão sai todo o foco da aula do irmão. Eles ficaram 215 anos no Egito, eles não ficaram 400, tá? O Giovanni pode explicar para vocês um outro dia melhor isso. Mas eles ficaram 215 anos, os 430 são contados a partir de Abraão, até o Êxodo. E 400 a partir dos 5 anos de idade de Isaac até o Êxodo. Então, obrigado, eles não ficaram escravos por todo esse tempo, tá? Não, legal. Obrigado aí pela dica. Vamos pesquisar um pouquinho aqui, que é muito importante. Agradecido aí. Alessandro? Um ponto importante, como o irmão Fernando comentou, né? E trazendo também para uma lição para a gente hoje, em relação, por exemplo, às dificuldades, seja de ônibus. Eu lembro que quando a minha mãe se converteu, nós somos 4 filhos, né? E ela sozinha, que meu pai ainda não é um discípulo de Jesus, ela levava os 4 de ônibus para o culto. Então, como a minha mãe gosta muito, cadê ela? Está por aqui, a tia Ivaneide, minha tia Luísa estão por aqui. Minha mãe gosta muito de conversar com os irmãos, tem aquele momento, terminou o culto, ele vai lá comer, conversa, anota lá os pedidos de oração e tudo mais. Ela aprontava o almoço, só para a gente ver, né, como é que é importante isso para trabalhar a questão da comunhão. Ela aprontava o almoço um dia antes. Entendeu? Para não ficar naquela correria no final do culto e puxa menino para cá, chega menino de correr para ali,
sai daí debaixo do banco, menino. Então, ela aproveitava, se preparava no dia anterior, conversava, deixava as crianças à vontade, assim, compartilhava com os irmãos da comunhão, ia para casa, né? Ou seja, chegava, colocava comida, eu ajudava a trocar os meus irmãos, botava a moçada na mesa, e aí ela já trazia, então a gente tinha aquele momento. Porque preparo, valorizando o momento da comunhão, aquele momento de conversar com os irmãos, de anotar as orações, saber se aquela oração da semana passada que a irmã ou o irmão pediu, né? Qual foi a resposta de Deus, né? Então, quer dizer, tudo isso é importante. A questão do nosso preparo. Às vezes, o discípulo hoje olha para as dificuldades, mas não sabe, como você bem colocou no início, né? Que as dificuldades, elas fazem parte do nosso crescimento. Ela faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. E é por meio delas, né? Assim, por meio da prática, vendo a ação de Deus, que a gente cresce. E, de fato, a gente valoriza, como até o irmão Eduardo comentou, né? Só para a parte do homem sendo egoísta, e aí que é justamente a gente se apega e sabe da nossa dependência, da nossa extrema dependência de Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Alessandro. Giovanni, antes de você falar, só para não perder o foco, Alessandro falou uma coisa importante, cara. Eu sinto, olha, eu vou falar para você, eu sinto falta dessas mulheres hoje na congregação. Eu vejo assim o exemplo que foi sua mãe, com 4 filhos, deixou tudo pronto, pegava 11 e tal. Hoje, olha, parece que é uma dificuldade tremenda. Cara, hoje tem carro, né? E aí, e aí eles não conseguem. A molecada leva patins, skate, não sei o que, faz um forfé na igreja, meu irmão. E todo mundo acha bonito. Então, assim, nós precisamos, sabe, ter um entendimento. Vale a pena. Minha mãe falava assim, olha, lá é momento de você estar adorando ao Senhor. Lá não é parque de diversão. Nós precisamos ensinar isso aí. Então, assim, você vê como é que é importante? De tudo isso que nós estamos estudando, passando, é muito importante. Obrigado aí, viu, Alessandro? Giovanni? Com base nisso que tu falou, irmão Nivaldo, e também o irmão Alessandro, eu pergunto se é comum o que eu vou citar agora. Eu já assisti um estudo, uma mensagem do irmão Randall, onde ele disse a importância que tem a comunhão. Chegar antes do horário do culto, para conversar com os irmãos, ver como é que foi a semana. Após o culto, também se despedir dos irmãos, conversar. A gente tem observado, eu não visito muitas, aliás, não visito, né? Irmãos chegando em cima do laço e terminou, já estão correndo embora. Não há essa confraternização antes e nem depois de uma mensagem do irmão Randall e que a própria Alessandro falou agora. Isso acontece, eu só vejo aqui, ou acontece também em todo o Brasil? Uma coisa que já está comum no século XXI. Ó, Giovanni, vou te falar, eu não conheço a congregação onde você está aí, mas assim, se você for lá em Bonocô, vou falar para Bonocô, em Salvador, você vai ao culto, você vai estar com os irmãos na comunhão e ninguém quer ir embora. Lá em Patos, ninguém vai embora. Todo mundo traz uma panela, não sei o que, o negócio fica, vai embora tarde, sabe? Em Recife, João Pessoa, você vai nesses lugares, irmão, visitar, os irmãos têm o prazer de ficar, é interessante. Aí você pega a capital, que nem aqui, eu estou falando aqui para onde eu estou. O visitante chega, o irmão não vai nem lá cumprimentar o irmão e pergunta para ele assim, irmão, como é que você está? Você está onde? Você está precisando de alguma coisa? Você vai almoçar com quem hoje? Entendeu como é que é? Nós precisamos estar nesse momento. Que nem aqui, olha que gostoso, cara. Que comunhão. Hoje na volta, aí eu fui reabastecer. Quando eu passei de frente à igreja do Guanabara, eu estava vendo o Neves e sua família saindo. Estava entrando no carro. Eu ia buzinar, mas não deu tempo que eu estava na Vida Brasil. Então, assim, a gente ficava até tarde. A gente tem uma congregação em Sumaré, que a gente chega lá, irmãos, vou falar para você, tinha domingo, eu vou falar para você, a gente sai de lá meia-noite, porque a gente estava junto, almoçava junto, tinha café da tarde, tinha o jantar, ainda tinha ceia da noite, ninguém queria ir embora, porque é gostoso estar com os irmãos. Agora, se você não tiver nessa felicidade, nessa harmonia de estar com os irmãos, você imagina como é que você vai lutar para chegar até os céus. Obrigado aí, colocação, Giovanni. Eduardo? E o amor se esfriará de quase todos. Na verdade,
Eu estou procurando aqui um salmo de Davi, não estou encontrando aqui, mas ele, vocês vão lembrar, ele fala de quanto ele ansiava ficar diante dos átrios do Senhor. Ele tinha ansiedade, ele tinha o desejo, todos os dias da vida dele, de estar diante do altar do Senhor, lá no tabernáculo. E assim devia ser nossa vida durante a semana, né? Quando a gente comparece diante de Deus na igreja, porque nós comparecemos diante de Deus ali também, não que ele não esteja durante a semana conosco também, mas a gente aparece, vai à igreja como adoradores. E o adorador, ele no Velho Testamento, ele quando ia no tabernáculo, ele não podia comparecer de mãos vazias, ele tinha que levar um sacrifício. E o que é o sacrifício que nós levamos hoje? É a nossa vida pessoal com Jesus, aquilo que nós passamos durante a semana, aquele crescimento que nós tivemos, aquele sofrimento, alguma coisa que nós passamos, uma vergonha, alguma dificuldade por sermos cristãos, por queremos a vontade de Deus. Então, nós levamos o sacrifício vivo, como diz Romanos 12, de 1 a 2. Isso é o que nós ofertamos ao Senhor. Nós nos prostramos rosto em terra, porque durante a semana toda nós entregamos a nossa vida a Deus, nós nos rendemos à vontade dEle. Mas, quando a gente vai na igreja, a gente já fez compromisso de manhã, aí corre para a igreja, acabou o culto, aí eu já tenho outro compromisso. Vou ver o futebol, corrida de Fórmula 1. Tinha muito tempo que tinha a corrida de Fórmula 1 logo depois do culto. Todo mundo saía correndo lá em São Paulo, pelo menos onde eu frequentava. Então, essas pessoas não têm anseio, né? O anseio que o verdadeiro cristão deve ter. Então, nós devemos nos examinar nesse sentido, porque deve ser uma alegria nós adorarmos a Deus junto com os nossos irmãos. No tabernáculo, eles adoravam juntos e eles se alegravam, era um momento de intensa alegria estar diante do Senhor, né? Então, cumprir um compromisso protocolar não tem valor nenhum para Deus. Mas eu fico feliz que só eu não tenho esse pensamento, são vários. Então, assim, a gente está no mesmo foco, mesma pegada. Obrigado pela colocação de cada um, que a gente possa rever, né, esses conceitos. Neves? Ô Barbosa, você devia ter buzinado, viu? Hoje foi a primeira vez, né, que eu trouxe uma mensagem, né, de púlpito na Igreja de Cristo. Eu comecei a frequentar em 2012. E eu assisti. Você assistiu, Fernando? Assisti. Ao vivo. Amém, amém. E, assim, eu estava muito inseguro, né? Porque a primeira vez que você sobe num púlpito para trazer uma mensagem é uma responsabilidade muito grande, né? Só que, em determinado momento, no início, eu até estava um pouco... mas depois a palavra saiu e... olha, eu convido vocês depois a entrar no link lá do YouTube, ver a pregação. Eu acho que ela fala muito nisso que nós estamos falando hoje, né? Da gente, né, olhar mais para as coisas, né, materiais, olhar mais para as coisas do mundo e virar as costas para a igreja, né? Então, eu faço uma exortação, né, que eu faço não, né? Eu me coloquei à disposição, né? E o Senhor fez uma exortação forte hoje na igreja, né? Dentro dessa palavra. Então, para mim, eu acho que foi muito importante e eu fiquei muito satisfeito de poder ter feito isso. É lógico que eu tenho certeza que alguém vai me jogar pedra, né? Mas outra coisa importante que eu queria comentar é que, normalmente, eu aprendi uma coisa chamada regra de Pareto. Não sei se vocês têm muito conhecimento disso, mas é a relação 80-20.
né? Então, assim, nós fizemos hoje uma continha rápida aqui, nós convidamos aproximadamente umas 12 famílias, né, para estar presente no culto, e graças a Deus nós recebemos uma família. Graças a Deus, uma família foi. E nós ficamos muito satisfeitos, porque foi uma família que a gente gostava muito, né? Então, assim, isso trouxe uma alegria imensa para a gente, né? Imagina Deus, cara, nossa, né, que gostaria, que tem a maior alegria na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, né? Imagina Deus, o quão satisfeito ele fica com a nossa presença em comunhão, né? E imagina a tristeza dele quando, né, essa comunhão não acontece. Né? Para a gente já fica chateado, fica triste, né? Imagina isso, né, cara? Preciso pensar um pouco nisso. Ô, Neves, posso fazer uma pergunta, Neves? Ô, Neves, posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. Quando tu disse que queria ter 14 anos, era para não estar ali com o microfone segurando ou tu queria ter 14 anos para ter novinho? Era o que ele falou no começo da pregação dele. Ah, como é bom quando eu tinha 14 anos. Eu pensei, mas será que ele está falando que é porque ele não precisava estar com compromisso ou é porque ele queria ser novo de novo? O Bruno tinha acabado de falar assim, olha, as crianças até 14 anos podem sair. Legal. Olha, eu não sei se eu tenho mais tempo, né? Assim, o papo está tão gostoso, mas assim, é gostoso, Neves. Eu fico feliz pela sua vida, que bom. Continue, crie vontade para poder trazer uma mensagem, é muito interessante. E fale de Jesus. Não fique preocupado, não. Eu penso que é fácil. Eu estou aqui, eu estou todo molhado, tremendo. Mas assim, é gostoso, irmãos. É gostoso. Seu Sérgio, vamos lá que eu vou finalizar, senão o professor vai brigar comigo e não me chama mais. Ainda tem o Paulo César. É só para falar por Neves mesmo. Neves, toda vez que tu tiver medo de subir no púlpito, estiver subindo no púlpito e tu tremer, tu está preparado. Do contrário, tu não está preparado. Verdade. E quem fica suado, que nem eu, também estou preparado ou não? Porque eu estou aqui. O dia que tu viu, Nivaldo, o dia que tu não suar, que tu não estiver assim, aí tu tu não vai dar boné porque tu já vai estar muito arrogante. Ei, Barbosa, tu saíste bem. Parabéns. Obrigado, professor. Ouvindo de Vossa Excelência, eu fico mais confortável. Eu estou aqui sendo avaliado. Eu estou sendo sabatinado. Vamos lá, Paulo César. Fique à vontade, irmão. Primeiro, eu quero agradecer a Deus aí de estar aqui com vocês. Muito bom, Barbosa. Você mandou muito bem, viu, meu irmão? Mandou muito bem aí, explanou direitinho, né? Cobrou a hora certa que nós temos que se dedicar. Ó, eu vou ler aqui rapidamente aqui em Esdras, Alessandra, coisa rápida, que fica para todo mundo aqui, inclusive nisso que está sendo falado hoje aí. Esdras 7, versículo 8 ao 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensiná-la aos seus decretos e mandamentos aos israelitas. Que a gente possa, irmãos, a gente possa estar sempre aqui, ó, decidido, estar com o Senhor, né? E eu queria fazer um pedido de oração, Barbosa, que você citou aí agora há pouco, né? Não sei qual irmão que vai orar. Você falou da congregação nossa lá da Bahia, né? Não sei se o irmão está sabendo que teve um acidente hoje. E deixa eu pegar aqui, estou pegando rapidamente aqui. Nós já passamos, Paulo. Deixa eu só finalizar aqui o meu estudo, aí a gente já... Deixa eu só finalizar, para a gente finalizar aqui para a gente encerrar. Eu agradeço aí, obrigado pela ajuda. Não, beleza. Legal. Então, assim, ó, olha só que... Fechou o áudio, Barbosa. Fechasse o áudio. Microfone, Barbosa. Olha só para a gente finalizar aqui. E José, lá no 33, José continua a preparar a família para se encontrar com Faraó, prevendo qual era a maior preocupação do rei. Ele fala assim, ó, ele sabia que o povo egípcio iria querer que pastores estrangeiros ficassem separados deles e suas terras cultiváveis.
informando o que Faraó perguntaria. Olha só o que ele fala, ó, se Faraó perguntar sobre o trabalho, como que vocês sustentavam uma família tão grande além dos seus servos? José instruiu o quê? A eles falarem, olha só, responderam-se da seguinte maneira: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tantos nós como os nossos pais. O plano era que os parentes de José vivessem em Gozém, longe das terras férteis do povo egípcio, de modo que não fossem vistos como uma ameaça. Olha só, tudo isso, olha que interessante, a sabedoria de José. E a sabedoria Deus deu para José. E tem dado para nós também. Nós temos que aprender, nós temos que ter o quê? Ser astuto, né? E ele fala aqui, olha, essa atitude era compreensível por causa do quê? Dos danos potenciais de grandes rebanhos. Eles tinham medo que o gado, né, pudesse entrar nas plantações e acabar com tudo. Então, qual que era a preocupação dele? Aí fala assim que Faraó autorizou homens capazes de Jacó a serem nomeados chefes de seu próprio gado. Além disso, o sonho de Faraó com as vacas gordas, lembra do sonho? Postando a relva do Nilo, baseando numa cena comum no Antigo Egito. Alguns animais provavelmente eram mantidos em currais à beira do Nilo. E ele fala que a outra razão para os egípcios odiarem os pastores é que a adoração deles, às vezes, era envolvida o quê? A sacrifício de animais. E que os nativos do Vale do Nilo consideravam sagrados. Vai falar em Êxodo, mas a gente vai estudar mais para frente. E ele fala aqui que o estabelecimento de uma nova terra de Gozém preencheu o quê? As necessidades da família de Jacó. Como não podia imaginar tudo os que aguardavam no futuro, mas estavam prontos para adentrar próximo ao estágio do plano de Deus. Nós estamos aqui. Nós somos planos de Deus. Nós temos que continuar perseverantes. Nós temos que estar nessa luta. Tá difícil, irmão? Beleza, continue. A gente tem a arma, né? A nossa arma, qual que é a arma do cristão? Oração. Continue perseverante. Nós dependemos aqui, irmão, tá difícil para você? Liga para o irmão Sérgio, liga para o irmão Eduardo, liga para o seu Aníbal, liga para o Renato e Geisa. Irmãos, orem por mim. Tá difícil, irmão, não estou conseguindo. Lembra que eu falei que eu estou lendo um livro? Senhor, transforme a minha atitude. Eu preciso mudar a minha atitude, tem que ser como a atitude de Cristo. E a gente precisa confiar. Então, assim, a gente vê... Gente, é tão legal que eu quero estudar de novo. Quando eu tiver, irmãos, eu vou estudar de novo Gênesis, porque quando eu cheguei logo, não peguei do começo com vocês. Mas assim, é interessante você ver a história de tudo que está acontecendo e Deus no controle de tudo das nossas vidas. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que restaura, Ele faz o que Ele quiser. Ele é médico dos médicos, meu amigo. Nós estamos na mão do Senhor. E nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo. Que nós possamos sempre estar focados nisso, pensando nisso. Sabe? Desejar bem, pagar o bem com bem, não com mal. Sabe? Tem tanta coisa boa. Hoje eu fiquei feliz, sabe, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para mais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, mas eu agradeço demais, irmãos. Eu vou fechar o ano. Agradecido a Deus porque Deus tem feito maravilhas na minha vida. Uma é por conhecer vocês, porque a família cristã ela é grande, irmãos. Irmãos, vale a pena visitar os irmãos num congresso. Como é gostoso. A gente estava aqui só conhecendo a Alessandra por tela. A gente foi conhecer a Alessandra pessoalmente no Congresso do Nordeste. Eu, Valdivino, meu amigo, fizemos... Vou falar para você, Geisa estava, só não estava aquele careca lá, aquele menino bonito ali, o Renato, mas, cara, foi gostoso estar junto. Eu quero poder dar um abraço em vocês, beijar vocês e conversar. E, sabe, irmãos, isso é que é gostoso. Olha o Neves, a gente congregava junto, hoje eu fico feliz de estar ouvindo aqui o Neves. Falou, olha, levei uma mensagem. Irmãos, nós precisamos levar a mensagem de Salvador. Mas primeiro, vamos nos fortalecer, vamos estar juntos. Tudo isso aqui é lição para nós. A cada dia eu tenho aprendido. Obrigado, perdoa pelas minhas falhas, mas eu conto com vocês. 2023 eu estou aí. Vamos ter que aguentar a secretária, né, seu Sérgio? Mas assim, nós estamos juntos, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado, Barbosa. Obrigado. Valeu, Barbosa. Eu te amo, Barbosa. Também. Alessandro, eu vou encorajar os irmãos do Norte e Nordeste
Paraná, o meio do caminho, para o sul e para sudeste e nordeste. Setembro do ano que vem, 13/1. Conheci muitos irmãos de São Paulo por ali. Amém. Então, meio do caminho, Barbosa. Desçam em setembro do ano que vem para o 13/1 no Paraná ali. Fica tranquilo. Obrigado, Barbosa tirou leite de pedra hoje. 1h20 Não, desculpa, irmãos. Não, Barbosa, tudo bem, bom. Ótimo, muito edificante, meu irmão. Só agradecer a você, seu esforço, né, o seu cuidado, o seu zelo com a palavra. Agradecer aos irmãos pela disciplina, né? Olha aí, um dia desse a gente começou no capítulo 1, fechando o ano com o capítulo 46, isso não é nada, são 46 domingos. E aí, no decorrer dessas 46 aulas, a gente está junto aqui, se edificando, se fortalecendo. Né? Agradecer a todos os irmãos. Muito obrigado. Diga, Giovanni. Começamos com 10 janelinhas. Uma palavra aí, Giovanni, por favor. É só para finalizar. Começamos com 10 janelinhas em Gênesis 2. Hoje, 37 janelinhas. Contei ali mais de 40 irmãos. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Semana que vem vai ter o estudo? Não, a gente vai ter o recesso, volta no dia 8 de janeiro. Então, os próximos 2 domingos, né, que é 25 e 1º, a gente vai ter recesso dos 2 próximos domingos e volta no dia 8 com o capítulo 47. Outro aviso, né, só para pegando já o gancho do irmão Neves, o link da pregação do irmão Neves já está no link aí, já está no chat. Então, os irmãos que quiserem assistir, eu já joguei aqui peguei lá no site no canal de Guanabara, e já está o link aqui para ouvir a mensagem que o irmão trouxe, tá bom? Passar a palavra agora para o Natan para a gente finalizar com a oração, agradecer a todos os irmãos, né? Boas festas a todos, vamos continuar nessa perseverança, nessa oração e juntos, né? Para a gente poder se edificar e um dia estarmos na glória. Natanael. Áudio desligado, Natan. Alô? Antes de fazer a oração, só queria fazer uma reflexão, uma partezinha do versículo 3, quando o próprio Senhor fala a Israel, a Jacó, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Meu pai, o Deus do meu pai, agora é Deus de Jacó. No caso, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Assim, só a reflexão é no sentido de que somos pais, muitos aqui são mães, e temos filhos, né? Rogamos a Deus e pedimos a Deus que nossos filhos tenham esse mesmo entendimento, que aquele a quem nós servimos, que sejam estes, ó Deus, futuramente, sejam o mesmo Deus deles, a quem sirvam. Vamos orar. Graças te damos, bom Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu cuidado que tem para com todos que aqui estão, ó Deus. Seja em quaisquer momentos de nossas vidas, em quaisquer circunstâncias de nossas vidas, em qualquer momento, ó Deus, que venhamos estar alegres, felizes, mas também em momentos de tristeza, ó Deus, porque reconhecemos, ó Deus, que tudo está no teu controle, ó Deus. Só o Senhor sabe o amanhã, que nós não o conhecemos, ó Pai, mas cremos em Ti, acreditamos em Ti, e que nossa vida sempre esteja pautada, ó Deus, em tudo aquilo que nós um dia confessamos tê-lo como Senhor de nossas vidas, ó Pai. Assim seja não somente para as famílias aqui, as famílias que assim virão, ó Deus, por nossos filhos, por aqueles, ó Deus, que estão se achegando, ó Pai. Que a Tua palavra seja sempre essa semente que frutifique, ó Deus, e possa dar muitos e muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, a grandeza do Teu poder sempre, que temos lido, temos estudado a Tua palavra. Que assim seja, ó Deus, esse reconhecimento, ó Pai, e esse aprendizado para todos que aqui estão, ó Deus, e que levemos sempre em nossas vidas, até que um dia estejamos contigo, ó Deus. Abençoe a todos que aqui estão, conceda a todos uma boa noite, ó Deus, um bom final de semana, e o início de semana, ó Deus, sempre no Teu controle, ó Pai, sobre a Tua bênção, sobre a Tua graça, ó Pai. Que assim seja para com todas as famílias, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alessandro, eu coloquei no chat ali os estudos disponíveis no final do ano aí. Ok. Tá bom? Boa aula, obrigado, Giovanni.
Boa noite a todos. Ótimo, obrigada, irmão Nivaldo. Obrigado, Muito obrigada. Boa noite para mim, Barbosa, para nós combinar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, oi, dona Ilde. Boa noite. Edinalva, irmã Giane, boa noite. Obrigada, doutor. Feliz Natal, feliz ano novo para todos. Nós vamos nos ver quarta-feira, Lica. Não, mas que não vão estar presentes. Ah? Os que não vão estar presentes. Boa noite. Fernando. Dona Ilde está tão Boa noite, dona Neide. Boa noite. Boa festa. Boa noite, irmão Rubens. E o Didi? Boa noite para você. Vamos ver a Lica quarta-feira. Quinta-feira.